Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu assisti uma entrevista dada ao canal Rio Mafra Mix, onde um pastor da Igreja Maranata estava respondendo algumas questões sobre a Reforma Protestante. Ao ver essa entrevista, algumas coisas me chamaram a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. A entrevista ela está no canal RMix, mas mesmo assim eu vou escurecer os vídeos para poder preservar a imagem das pessoas que estão aparecendo, tudo bem? A primeira pergunta que foi feita ao pastor, resumidamente, foi a seguinte: o que a reforma trouxe de benefício para o mundo? Então vejam qual foi a resposta do pastor da Maranata. Pastor, são 502 anos e eu queria perguntar para o senhor o que mudou na reforma, nesses 502 anos, o que a reforma trouxe de benefício para o mundo, para as pessoas? Ele escreve essas 95 teses, que justamente era para trazer para a humanidade, um conhecimento melhor daquilo que era oculto às pessoas e revelado somente para algumas pessoas, Então a reforma... Bom, meus irmãos, se eu entendi bem a palavra do pastor, o primeiro benefício que ele afirma ter vindo da Reforma Protestante foi a expansão do conhecimento sobre algo que estava oculto. Por quê? Porque este conhecimento ele estava restrito a apenas um grupo de pessoas. E nós podemos subentender que ele está se referindo à Igreja Católica, que de fato restringiu o conhecimento da Bíblia a toda uma população, deixando que apenas um grupo seleto tivesse acesso à palavra de Deus. Naquele tempo as pessoas só então sabiam o que a Igreja Católica queria que eles soubessem. Mas o interessante, quando nós ouvimos esse tipo de depoimento vindo de um pastor da Maranata, é que a Igreja Maranata, curiosamente, faz algo semelhante, só que nos tempos de hoje, 502 anos depois da Reforma Protestante. A Igreja Maranata ela regula o que os seus membros devem saber sobre Deus e também sobre as Escrituras Sagradas. Mas é claro que ela não faz como a Igreja Católica fazia, naquele tempo, no tempo da Reforma, porque antes as pessoas não tinham acesso à Bíblia e isso não é mais o caso hoje. Todas as pessoas têm livre acesso à Bíblia e é fácil também você ter uma Bíblia, até no celular você tem. Então a estratégia moderna é restringir de outra forma, criar apostilas, estudos centralizados somente nos seminários. Nós temos inclusive casos hoje, que a igreja, ela por um satélite, ela centraliza o ensino e o pastor da igreja sequer pode então escolher o assunto que ele quer tratar com a igreja que ele está pastoreando. Então, não há uma liberdade de ensino na Igreja Maranata. Então, é centralizado, só se aprende aquilo que a presidência quer que as pessoas aprendam. Então, mesmo eles possuindo a Bíblia, eles são também desestimulados a estudá-la por inteiro. Se você quiser um bom exemplo disso, como eles não sabem muitas coisas da Bíblia, é só você perguntar a eles sobre as 3 últimas trombetas do Apocalipse. Muito provavelmente, eles não vão saber responder. Por quê? Porque a Igreja Maranata só orienta o ensino até a 4ª trombeta. E eles dizem ser a última trombeta e ainda falam que se alguém pensa diferente, se alguém acha que a 7ª é a última, é porque essa pessoa está na razão, porque elas não conhecem a revelação que Deus deu particularmente à Igreja Maranata. Então vejam só um exemplo disso que eu falei. Nós vamos notar que a última trombeta, na razão, seria a 7ª. Mas nós não estamos lendo a palavra e analisando-a sob o aspecto da nossa razão, do nosso entendimento humano, e sim pela revelação do Espírito. Perceberam? O fato é que eles não querem que as pessoas conheçam o conteúdo completo da Bíblia. Para a Maranata, basta então que os seus membros saibam o que eles ensinam. Exatamente como acontecia no tempo da Reforma Protestante, mas de uma outra forma. Mas vamos ver mais algumas partes da entrevista. Então a Reforma Protestante, dentro dessas 95 teses, tem 2 ali especiais, que eu tenho elas como especiais. Que uma delas é
o livre acesso às Escrituras. Que até então, até o ano ali até o século XVI, né, idade medieval, somente algumas pessoas tinham acesso e conheciam a Bíblia. E Martinho Lutero, o esforço dele, o empenho dele, foi justamente para quê? Para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia e conhecessem, né, o que realmente estava escrito nela. Bom, neste trecho, o pastor da Maranata diz que a reforma foi realmente necessária porque somente algumas pessoas tinham acesso à Bíblia e isso realmente é verdade. Mas então, se esse aspecto da reforma é tão importante, por que a Igreja Maranata desestimula hoje as pessoas a conhecerem a Bíblia por completo? Porque a Maranata cria obstáculos e até repreende quem deseja fazer um curso de teologia, por exemplo. É uma pessoa que quer fazer teologia porque ela quer conhecer a Bíblia por completo e fazer também um estudo sistemático. Vejam só o que o presidente e fundador da Igreja Maranata diz sobre os estudos teológicos. A teologia, por exemplo, que é uma coisa que permeou todo o passado da igreja, é uma grande preocupação explicar a Bíblia. A luta da teologia é explicar a Bíblia, dizer que a Bíblia está com razão. É essa a nossa preocupação. Eu pergunto aos nossos irmãos, nós estamos com essa preocupação de dizer que a Bíblia está com razão? A nossa preocupação é essa. Perceberam? Eu tenho certeza que depois de ouvir uma bronca dessa natureza, vinda do presidente da igreja, nem mesmo o pastor da Maranata vai se arriscar a fazer um curso de teologia, não é mesmo? Agora eu vou pular para a sexta pergunta, porque também tem uma questão que eu acho interessante para nós refletirmos. Resumidamente, a pergunta que foi feita ao pastor foi a seguinte, sobre dízimos. Como identificar se uma igreja é séria ou não é séria? Veja um trecho da resposta do pastor da Maranata. Mas o dízimo ele é uma polêmica. Entende? A pessoa ela tem que ter a experiência dela com Deus. Né? Agora, aí você passa, então você deseja, né? Você lá é um dizimista, como que eu vou identificar isso e saber que tal igreja, né? Ela está fazendo certo ou não está? Observe e veja. Né? Aqui eu tenho que concordar com o pastor da Maranata. Então nós vamos fazer o que ele mesmo sugere. Nós vamos observar. Mas, já que ele está falando da Igreja Maranata, nós vamos usar a própria Igreja Maranata como o exemplo da nossa observação. Vamos então ver o que ele nos aconselha a observar. Para onde está indo, né, esses valores? Porque segundo a Bíblia... Bíblia... conhecereis a árvore pelos seus frutos, aí vale muito bem. Vale a pena, vale sim. Por quê? Porque se você vê que o dinheiro é usado para benefício de quem está à frente da igreja, gente, fica um pouquinho complicado isso, né? Então, para que nós possamos chegar a algumas conclusões, eu acho que nós podemos perguntar para um membro da Maranata o seguinte: o Manaim da Igreja Cristã Maranata, que ao longo de 50 anos recebeu vultosos investimentos financeiros, todos advindos dos dízimos dos membros da igreja. Esse Manaim, ele está no nome de quem? A quem pertence o Manaim do Espírito Santo da Igreja Cristã Maranata? Bom, talvez ninguém saiba dar essa resposta, porque se tem uma coisa que não existe na Igreja Maranata, e eu falo de experiência própria, é transparência. As pessoas elas são treinadas a acreditar em tudo e isso sem perguntar absolutamente nada. Isso é rebeldia. E quando a liderança da Maranata fala sobre a destinação da sua receita, ela faz isso em alguma apresentação, mas de um modo apenas com declarações. Ela não abre nenhuma planilha para mostrar exatamente o que está acontecendo. Eu me lembro de que quando o presidente da Maranata falava do rigor de sua contabilidade, do modo como os órgãos de Estado ficavam impressionados com a sua organização administrativa financeira, isso impressionava todo mundo. Mas tudo isso eram só informações para impressionar as pessoas que saíam do Manaim achando que elas estavam realmente na igreja mais perfeita e ética do mundo.
Vamos conferir? Meus irmãos, a obra do Espírito não é porque as pessoas são boas, não, porque ela é ética. Nós somos fiscalizados, pouca gente sabe que nós temos fiscalização, nós tivemos fiscalização no imposto de renda lá dentro, coisa até absurda, mas tivemos 7 meses lá dentro do presbitério, 2 anos e meio o INPS, com 3 fiscais dentro do presbitério, 2 anos e meio, para ver as coisas. As pessoas não sabem disso, e outros grupos estão aí, mas sabe por quê que eles foram? Porque nós temos organização, eles sabem onde é que vão pegar. Eles sabem. Esse dinheiro aqui veio de onde? Não, você pode... Abre aqui a gaveta, aqui, ó. Aqui, as remessas estão todas aqui. Um deles pegou... Aqui, as remessas estão aqui. Como é que vem o dinheiro? As remessas estão aqui, só abre aqui. Abriram. Pode pegar em qualquer lugar. Levantou. Pegou um negócio lá do Piauí. R$113. 5 assinaturas. Pastor, a comissão de não sei o quê, mais o presbitério, mais o depósito no banco. Eles chegaram à conclusão, né? Meus irmãos, nós temos ética. A obra é séria, não é por causa do homem, é por causa do Senhor. É porque o Espírito Santo é o que está no governo. Se não fosse isso, era do mesmo jeitinho tudo que está em volta. Mas nós queremos fazer uma diferença, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento profético, onde as coisas são semelhantes. Mas o fim, aí é que está o problema. Mas, como Jesus mesmo disse, não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Isso está em Lucas capítulo 12, no verso 2. Então, no dia em que a Polícia Federal apareceu na porta do presbitério e investigou o que estava acontecendo, encontrou uma realidade bem diferente daquela propagada pela liderança da igreja aos seus membros. Segundo as reportagens da época, as investigações do Ministério Público, eles identificaram desvios de dízimos de mais de 20 milhões de reais, fruto de um roubo contínuo e que já vinha sendo realizado por muitos anos. Agora é oficial, o Ministério Público Estadual abriu um inquérito para investigar desvio de dízimo na Igreja Maranata. O presidente da igreja também está entre os investigados. O Ministério Público Estadual já ouviu fiéis e fornecedores da Igreja Maranata. Documentos também foram analisados. Os promotores estão investigando toda a cúpula da igreja, inclusive o presidente, Gedeuti Gueiros, que sempre negou saber de qualquer ação para desviar dízimo, o dinheiro doado pelos fiéis. A suspeita de que 21 milhões de reais podem ter sido desviados. Para justificar a saída do dinheiro, notas fiscais frias teriam sido usadas. Desta pequena papelaria, por exemplo, saíram notas milionárias em nome da igreja, mais de 900 mil reais. Só que os produtos aqui custam muito menos. Nossa equipe procurou explicações, mas não encontrou. As investigações do Ministério Público Estadual apontam para a prática de vários crimes: estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, formação de quadrilha. O assunto, mais uma vez, virou manchete de jornal. De acordo com a reportagem de A Gazeta, a análise dos documentos feita pelos promotores indica que o presidente da Maranata sabia sim de tudo o que acontecia dentro da igreja. Então, quando o pastor da Maranata fala que uma igreja séria e confiável é uma igreja em que os dízimos não são aplicados em benefício dos líderes, talvez ele tenha essa impressão porque viveu estes últimos 7 anos sem acesso à televisão, à internet ou mesmo a jornais. Será possível que o pastor ele não tenha visto as notícias sobre o uso de dízimos da Igreja Maranata e, para proveito pessoal da liderança da igreja, ele não viu isso? Ora, esse escândalo foi matéria jornalística divulgada nacionalmente, impossível não ter visto. Vou mostrar apenas alguns exemplos. O STV Segunda Edição de hoje começa com uma denúncia exclusiva. Dinheiro do dízimo teria ido parar no bolso de pastores da Igreja Maranata. Segundo a denúncia, mais de 20 milhões de reais foram desviados pelos pastores em 5 anos e foram usados na compra de imóveis, carros e dólares. Um homem que não quer aparecer diz que já recebeu ameaças. Ele era pastor da Igreja Cristã Maranata. E que a igreja estava se desviando dos princípios que alegava manter, princípios éticos, princípios morais, princípios bíblicos. Eu resolvi não conviver com essa mentira, com essa farsa.
O Ministério Público já se reuniu com a Secretaria da Fazenda e da Receita Federal porque os pastores afastados estariam se beneficiando da isenção de imposto e da boa-fé dos fiéis para fraudar o fisco e o sistema financeiro. Por volta de 6h30 da manhã, os policiais prenderam o fundador e ex-presidente da Igreja Maranata, Gedeuti Gueiros, na casa dele, na Praia da Costa, em Vila Velha. Além de Gedeuti, 9 pessoas ligadas à igreja foram presas e a maioria foi levada para o DPJ de Vitória. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. Mas vamos continuar. Atendendo aos conselhos do pastor da Maranata, para descobrir se a própria Igreja Maranata se enquadra em seu conceito de igreja séria, vamos ver mais este vídeo, mais este trecho da entrevista. Mas se você vai para uma denominação onde você vê que o benefício é para o povo... Ok, então, a segunda maneira de ver se uma igreja é séria em relação aos dízimos seria ver se os benefícios desses dízimos eles estão sendo dirigidos aos membros da igreja, não é assim? Então vamos fazer mais uma pergunta aos membros da Igreja Maranata. Se um membro precisar de um socorro para comprar um remédio, ou fazer um tratamento médico, ou complementar a sua alimentação, ele pode contar com os dízimos que são entregues para a igreja que ele está frequentando, a igreja local? Eu acho que os membros da Maranata deveriam então seguir o conselho do pastor desta entrevista e cobrar uma mudança na aplicação dos dízimos da Igreja Maranata. Por quê? Porque qualquer membro da Maranata sabe que todo o dinheiro de dízimos recolhido nas igrejas locais são integralmente enviados para a presidência da igreja. E esse dinheiro não pode ser usado para qualquer tipo de assistência aos membros da igreja local. Se alguém precisar de algum socorro, de algum amparo, vai ter de contar com a misericórdia e com a vaquinha feita pelos irmãos. Mas o fato, e que todos sabem, é que os dízimos não são usados para o benefício dos membros da igreja local. Muito bem, meus irmãos, fazendo o teste, então, indicado pelo pastor da Maranata, eu acho que nós já temos condições de saber se a Igreja Maranata é ou não é uma igreja que pode ser considerada, sem dúvidas, uma igreja séria, não é mesmo? Mas o que mais me impressiona nisso tudo não é a alienação dos membros que pensam que isso não lhes diz respeito e que isso é uma coisa que a liderança da igreja vai ter que resolver com Deus. O que mais me impressiona é ver pastores, e alguns até de boa formação acadêmica, eu conheci vários no passado, esses pastores estarem se sujeitando a defender uma estrutura eclesiástica contaminada pela corrupção, e o pior é ver que o presidente da igreja nunca foi capaz nem mesmo de pedir perdão à igreja por ele ter sido o responsável pela não fiscalização do dinheiro da igreja. Eu realmente fico impressionado de ver estes pastores, refiro apenas àqueles que têm a capacidade intelectual melhor, Esses pastores não são capazes de comparar esse tipo de comportamento arrogante com o Evangelho de Jesus, ou até mesmo com Davi, que eles chegam a dizer que é um modelo da Igreja Maranata. Ora, Davi, quando descobriram o seu pecado, ele não tentou lançar a culpa em ninguém mais, Quem fez isso foi Saul. Davi reconheceu o seu pecado, se humilhou diante de Deus e também diante do povo. E já Saul, quando foi confrontado por Samuel, tentou colocar a culpa até mesmo nos seus soldados. Será que esses pastores da Maranata não conseguem ver que a presidência da Maranata se assemelha mais ao perfil de Saul do que ao perfil de Davi? Neste caso, no caso aqui, o desvio de dízimos. Será que esses pastores não sabem que a humildade é um dos atributos incomunicáveis de Deus e que a soberba, ela precede a ruína? Será que esses pastores da Maranata nunca leram o que fez Zaqueu quando foi constrangido pela salvação de Jesus que esteve na sua casa? E naquela época ele reconheceu que havia agido com desonestidade e se propôs, inclusive, a dar metade dos seus bens aos pobres e ainda restituir 4 vezes mais a todas as pessoas que ele havia lesado. Será que esses pastores não conseguem enxergar que há um mundo espiritual maligno influenciando aquelas pessoas que não observam os princípios de Deus?
Será que esses pastores não conseguem perceber que esta ação espiritual maligna que influencia a liderança é a mesma que pode, então, influenciar também toda a membresia que está debaixo dessa liderança? Meus irmãos, agora eu quero falar com todos aqueles que têm uma capacidade mínima de raciocínio. Vamos imaginar que você seja o dono de um comércio qualquer, e que tenha um funcionário de sua confiança que esteja então cuidando dos seus negócios enquanto você está ausente. Agora imagine que um dos seus clientes venha até você e prove que esse seu funcionário de confiança roubou dele uma quantia qualquer. O que você diria para esse seu cliente? Você pediria a ele 1000 perdões pelo acontecido e prontamente se disporia a ressarcir aquilo que foi roubado? Ou diria a ele que você não tem nada a ver com isso, que você também é uma vítima inocente e que você não sabe de nada? Usando este mesmo exemplo, imagine que você seja uma pessoa sem temor a Deus e que por isso não tenha pedido perdão ao cliente e que continue levando a sua vida normalmente, dirigindo a sua empresa como se nada tivesse acontecido. O que você acha? Será que esse seu cliente, se ele reclamasse de você na justiça, o juiz iria entender que você tem razão, mesmo sendo o dono do negócio, o responsável pela fiscalização e pela indicação dos funcionários? Você acha que o juiz iria concordar com a sua inocência e não iria ordenar que você restituísse o que o seu funcionário roubou do seu cliente? Pois é. Nem mesmo do ponto de vista humano, não há como uma pessoa inteligente pensar que o dono do negócio não seja corresponsável pelos danos causados pelos seus funcionários, danos causados a terceiros, ainda que ele, o dono ou o presidente, não tenha participado diretamente do dano causado. Reconhecer a sua parcela de culpa e pedir perdão às pessoas que foram lesadas seria algo absolutamente natural para quem tem um bom caráter, um espírito humilde, não é mesmo? Pois é isso que me espanta ao ver, na Igreja Maranata, que o presidente, depois de tudo isso, nunca veio a público pedir perdão às pessoas lesadas e também às demais pessoas, os evangélicos em geral, que também foram de alguma maneira afetados pelo escândalo que manchou o Evangelho de Jesus e que expôs a Igreja de Jesus ao escárnio. Talvez seja essa a razão de nós vermos hoje cada vez mais pessoas se indignando contra o escândalo produzido pela Igreja Maranata, e isso já se vão 7 anos. E o interessante também é que nessa hora ninguém se lembra do exemplo de Davi, que quando ele fugia de Jerusalém, ele sabia a razão porque aquilo estava acontecendo com ele, e alguém então foi ali lançar pedras nele e o amaldiçoar. Mas ele não deixou que ninguém fizesse nada com aquela pessoa, porque ele entendeu que aquela era uma forma que Deus estava usando realmente para repreendê-lo. E Davi conseguiu reverter a sua situação. Por quê? Porque ele foi humilde, porque ele se humilhou, porque ele aceitou a repreensão como sendo uma repreensão de Deus. Mas, infelizmente, para Maranata, a história de Davi só serve de exemplo para exigir obediência dos membros à liderança. Não é mesmo? Você sabe disso. Isso tudo é muito triste e muito confuso. Depois de observar tudo isso que aconteceu com a Igreja Maranata, é muito difícil entender certas coisas. Por exemplo, como entender as afirmações da Igreja Maranata, que por mais de 40 anos sempre dizia que tudo dentro da igreja era revelado. Se eu continuar afirmando isso hoje, eu terei necessariamente que reconhecer que Deus, Ele é quem é o responsável pelos roubos, o roubo de dízimos dentro da presidência da Maranata. Neste caso, a situação da Maranata seria a mesma situação de Adão e Eva. Quando o Senhor perguntou para Eva se eles tinham desobedecido, Eva colocou a culpa em quem? Na serpente. Ela disse, a serpente me enganou e eu comi. E já Adão colocou a culpa em quem? Colocou a culpa, em última instância, colocou em Deus. Ele disse, a mulher que o Senhor me deu.
Ou seja, se Deus não tivesse dado uma mulher a Adão, então ele nunca teria pecado. Logo, Adão estava dizendo que, em última instância, a culpa era do próprio Deus. Afinal, não foi Deus quem deu a mulher a ele? Então, em última instância, Deus seria o culpado de toda essa confusão. Na verdade, meus irmãos, todas as pessoas se acham inocentes até que tenham que se encontrar com Deus. Agora vamos aplicar o exemplo de Adão e Eva nos personagens, no fato de corrupção que ocorreu na Maranata. Quais são os personagens? Os personagens são Deus, o presidente da Maranata, os membros do presbitério, os homens corruptos e os membros da igreja. E a pergunta é a seguinte: a quem Deus irá considerar culpado? Só o presidente? Só os que roubaram? Não é verdade? O presbitério? Nós temos a seguinte situação. A corrupção só aconteceu porque os titulares de alguns cargos do presbitério tinham o poder de movimentar os recursos dos dízimos, certo? E estes cargos eles foram ocupados por revelação, por pastores que em certo momento se corromperam e desviaram então aqueles 20 milhões de dízimos da igreja. Então, preste bastante atenção agora. Quem diz que foi Deus que revelou quem deveria ocupar a titularidade de cada um destes cargos está então dizendo que a culpa pelo desvio é de Deus. Ora, não foi Deus quem revelou os pastores que deveriam ocupar esses cargos? Se Deus não tivesse revelado aqueles pastores para ocuparem aqueles cargos, então nada disso teria acontecido, certo? Mas eu sei que é difícil admitir uma coisa dessas. É muito difícil, não é mesmo? Então vamos para a segunda possibilidade. A segunda hipótese é a seguinte: a titularidade destes cargos não foi preenchida por revelação, mas pela livre escolha da presidência da Igreja Maranata. Mas, neste caso, nós temos o seguinte problema. Depois de 40 anos dizendo para os membros da igreja que Deus revela todas as coisas para eles, é realmente difícil reconhecer, então, que aqueles cargos foram preenchidos por decisão exclusiva de homens e que Deus não teve nada a ver com isso, não é verdade? Ah, mas você pode dizer que quando Deus revelou para estes homens ocuparem estes cargos, eles eram homens honestos e que somente depois é que eles se tornaram desonestos. Ótimo, muito bem pensado. Mas então responda o seguinte: se Deus revela tudo na Igreja Maranata e se revelou para colocar estes homens nestes cargos, por que Deus então não revelou para removê-los destes cargos antes que eles pudessem então roubar a igreja? Ou será que Deus só revela para colocar o pastor e não revela para tirar ele antes que ele possa realmente fazer um estrago na igreja? Muito bem. O melhor que nós temos a fazer neste caso, para não cair no mesmo erro de Adão, é reconhecer que, na Igreja Maranata, Deus não revela tudo, mesmo que o presidente diga a vocês insistentemente que tudo é revelado. Mas se Deus não revela tudo, como você pode saber o que foi realmente revelado por Deus e o que não foi? Afinal, como eu disse, o presbitério sempre diz que tudo é revelado e devidamente consultado a Deus. Não é assim? Então, como você pode confiar no presbitério? Como você pode ter tanta confiança assim no presidente da Maranata que já mentiu para você várias vezes? Veja bem a situação difícil que está o presidente da Maranata. Se ele reconhecer que não foi Deus quem levantou as pessoas para ocupar os cargos da presidência, então ele estaria reconhecendo que mentiu para a igreja por mais de 40 anos, não é assim? Por outro lado, se com tudo isso que aconteceu, se ainda assim ele insiste em dizer que foi Deus quem revelou, para colocar estas pessoas naqueles cargos, naquelas funções, mas que não revelou para tirá-los na hora certa, então significa dizer que ele prefere fazer como fez Adão, deixar que a culpa recaia sobre Deus. Mas você, o que você acha? De quem é a culpa? De Deus ou do presidente da Maranata?
Se você disser que a culpa é de Deus, então você tem que admitir uma coisa, você tem de admitir que está servindo a um Deus mau e injusto, que tira dos pobres para poder entregar aos ricos e que também não pune as pessoas, né? Não pune as pessoas que furtam o dinheiro da igreja. Mas se, por outro lado, você prefere então reconhecer que a culpa não é de Deus, então você tem de admitir que Deus não revela todas as coisas na igreja Maranata. E tudo o mais que disseram para você que foi revelado não tem a menor garantia de ter tido a participação de Deus. E isso, você tem que pensar sobre isso. Agora, qual foi a escolha do presidente da Maranata? Nós já vimos que ele nunca reconheceu sua parcela de culpa. Ao contrário, ele disse que é inocente e que não tem nada a ver com isso. Veja o vídeo. Por volta de 6h30 da manhã, os policiais prenderam o fundador e ex-presidente da Igreja Maranata, Gedeuti Gueiros, na casa dele, na Praia da Costa, em Vila Velha. Além de Gedeuti, 9 pessoas ligadas à igreja foram presas e a maioria foi levada para o DPJ de Vitória. O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. Então, qual foi a opção do presidente da Maranata? Afinal, de quem é a culpa? De quem é a culpa se não é dele? Se ele não tem culpa nenhuma. Ora, parece que a opção do presidente da Maranata ficou bem clara, não é mesmo? Então, nessa situação, entre ele ser culpado e Deus ser o culpado, ele preferiu deixar a culpa então nas costas de Deus, como fez Adão, porque é melhor deixar Deus como culpado, porque neste caso ninguém vai prender Deus, não é mesmo? Além disso, entre reconhecer o seu pecado, pedir perdão e se retirar do governo, como fez Davi, ele preferiu continuar de uma ou de outra forma por trás, né, ali do comando da igreja. Afinal, quem iria assumir o controle de todo o patrimônio da Maranata se ele renunciasse? E isso até terminar o processo judicial. Quem iria assumir o controle? Deus? Ora, mais uma vez nós vemos que o presidente da Maranata, mesmo tendo ficado afastado por algum tempo, isso até por uma questão judicial, na primeira oportunidade ele não teve a menor vergonha de reassumir a liderança da igreja, né? Até porque se ele não assume, quem assume? Deus? Pois então, meus irmãos, o que me espanta é que depois de 7 anos do escândalo de corrupção dentro da presidência da Igreja Maranata, não houve um só momento de humildade nem da liderança, nem dos pastores e nem dos membros. Eu fico espantado com isso. Mas vejam bem, meus irmãos, quando o escândalo foi revelado pelos jornais, qual foi a reação do presidente da Maranata? Eu estou insistindo. Ele reconheceu humildemente a sua parcela de culpa e veio a público pedir perdão a todos os membros da igreja e a todos os evangélicos que se sentiram escandalizados? Foi isso que aconteceu? Ele procurou ressarcir a igreja do dinheiro desviado? Eles fizeram uma auditoria interna lá e chegaram à conclusão que eram 2 milhões, mas o Ministério Público disse que são mais de 20. Em algum momento, eles admitiram que muitas de suas decisões elas são apenas atos administrativos humanos e que não são revelação de Deus? Ou em vez disso, eles preferiram, em vez de serem humildes, eles preferiram atacar as pessoas que se sentiram indignadas, levar essas pessoas a tribunais, né, e dizer ainda que eles estavam sendo perseguidos? Pois é, meus irmãos, já se vão 7 anos e em vez de nós vermos as pessoas imitando a Cristo em sua humildade, nós ainda temos de ver, né, a igreja tentando se promover até com propagandas em rede nacional para se apresentar como a igreja perfeita, como a igreja fiel, como a igreja merecedora da salvação, como a única a quem Deus revelou os seus mistérios mais profundos e que então seria o arauto de Deus anunciando a vinda de Jesus. Bom, acreditar nisso seria acreditar que Jesus pode compactuar com a soberba, com a vingança, com processos judiciais movidos contra pessoas simples, como se Jesus pudesse compactuar com a injustiça, com a falta de arrependimento. Enfim, meus irmãos, ao ver esta entrevista dada pelo pastor da Igreja Maranata,
Eu só posso pensar que ele não estava vivendo aqui nesta terra nestes últimos 7 anos. E é por isso que então eu decidi fazer este vídeo com estas palavras para a sua reflexão. Afinal, de quem é a culpa? Minha? Dos membros lesados? Das pessoas que estão manifestando indignação nas redes sociais? São estas as pessoas realmente as culpadas pelo que está acontecendo? Ou quem sabe, como disse Adão, a culpa é de Deus, que deu à Igreja Maranata pastores cuja honestidade está sendo questionada judicialmente. Mas como nós podemos ver na passagem de Gênesis 3, o fato de Adão ter se escondido, de ter lançado a culpa na mulher e, em última instância, no próprio Deus, Deus o encontrou e junto com ele encontrou também a mulher. E desse mesmo modo nós devemos ter temor a Deus. Por quê? Porque ninguém pode dizer, a culpa não é minha, é dele, eu não tenho nada com isso, foi ele quem roubou, nós vamos deixar Deus tratar disso. Nós não podemos pensar que se estamos comendo do mesmo fruto que alguém retirou desta árvore, nós não temos nenhuma participação nisso. Então, a responsabilidade seria de quem? Sim, a Eva realmente conversou com a serpente, foi ela que puxou o fruto da árvore, mas Adão também se alimentou dele. Não adiantava se esconder, não adiantava se esquivar e nem mesmo colocar a culpa em mais ninguém. Ele não era uma vítima. Deus esperava dele muito mais, por isso ele foi chamado primeiro. Depois de Adão ter sido chamado, foi então que Deus se dirigiu à mulher e acertou as contas com ela também. Então, o que vocês acham? A responsabilidade e o juízo virá somente sobre quem pegou o fruto ou também sobre quem comeu o fruto? Por isso nós devemos pensar o seguinte: quando o Senhor pedir contas de toda a maldade, soberba, falta de perdão, injustiça e de todos os desmandos em nome de Deus, de todas as coisas que dizem que foi Deus que disse, quando realmente Deus não disse ou não mandou nenhuma dessas coisas, não revelou nada disso, o que vocês acham? A culpa é só de quem está comandando ou é de todos os que estão no mesmo barco? Talvez não seja você a pessoa que conversou com a serpente. Talvez não tenha sido você a pessoa que pegou o fruto da árvore. Talvez não tenha sido você que recebeu uma ordem direta de Deus para guardar o jardim. Mas se você está comendo do fruto da árvore proibida, não vai adiantar se esconder e nem colocar a culpa nos outros e dizer, eu não tenho nada com isso. Você se alimenta das revelações do presbitério? Você desfruta do espaço que o presbitério disponibiliza para fazer os seus cultos? Você se alimenta das doutrinas criadas pelo presbitério? Você recebe dinheiro do presbitério para fazer algum tipo de missão? Então, você está comendo desse fruto. Você está se beneficiando do mesmo fruto que os soberbos colheram sem a aprovação de Deus. Você está se beneficiando do mesmo fruto dos arrogantes, dos que não se humilham, dos que atacam o profeta, dos que inventam revelações, dos que levam os seus irmãos aos tribunais e dos que um dia terão de se apresentar diante de Deus e ouvir Deus dizer o seguinte: não foi isso que eu disse para vocês não fazerem? Pense nisso, meu irmão.